Olá e bem-vindos. Hoje, 20 de janeiro de 2026, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. E bem interessante, eu diria. Sim, nós vamos mergulhar num material de estudo de microeconomia. E o legal é que ele está cheio de anotações. Sabe, tem dúvidas, erros, uns acertos meio no susto e até anotações do tipo chutei. Que é o mais sincero, né? Exato. E a nossa missão aqui é pegar essa jornada, com esses tropeços, e transformar tudo em clareza, em momentos de então é por isso. É um ótimo conjunto de tópicos, porque eles são, assim, o coração do raciocínio microeconômico. A gente está falando da dança da oferta e da demanda, da sensibilidade dos preços. Das escolhas do consumidor, decisões de uma empresa. Exato. E o nosso objetivo não é só revisar a matéria, mas entender o porquê por trás dela, né? Por que essas curvas se comportam desse jeito? O que isso revela sobre o mundo real? Perfeito. Então, vamos começar por um ponto que parece ter gerado confusão logo de cara. Um gráfico clássico de oferta e demanda. Sempre o ponto de partida. A anotação indica um erro numa questão. A situação era simples. A demanda por um produto aumentou, então a curva de demanda se deslocou de D1 para D2, a de oferta S1 ficou parada. Certo. E aí que entra a pegadinha. O gráfico que estava na questão mostrava não só essas curvas, mas também uma segunda curva de oferta, a S2, que nem tinha sido mencionada no enunciado. E o erro foi? O estudante achou que o novo equilíbrio seria na intersecção da nova demanda, a D2, com essa nova oferta intrusa, a S2. O que parece um erro de atenção, né? Mas que no fundo revela um princípio fundamental. Exatamente. Revela a importância do famoso ceteris paribus. A expressão em latim. Na economia, para a gente entender o impacto de uma coisa, a gente precisa isolar o efeito dela. Se só a demanda mudou, o resto tem que ficar congelado. Então aquela outra curva de oferta, a S2, era basicamente uma distração no gráfico? Uma distração total. A grande lição aqui não é só decorar a frase em latim. É que os maiores erros em análise econômica acontecem quando a gente esquece de perguntar: ok, mas o que mais mudou? Nesse caso, a resposta era nada. Entendi. A análise correta foca só no que mudou. E falando em equilíbrio, outra anotação explora o que acontece quando o preço está fora do ponto de equilíbrio. Ah, sim, o desequilíbrio. O gráfico mostra um preço fixado em 50, que é bem abaixo do equilíbrio de 125. E aí o mercado vira um caos. A um preço tão baixo, a nota explica bem. A quantidade que as pessoas querem comprar é enorme, 25 unidades. É uma pechincha, né? Claro. Mas, do outro lado, os produtores, vendo aquele preço lá embaixo, não se animam a produzir. E só estão dispostos a vender 5 unidades. O que gera uma escassez gigantesca. Muita gente querendo comprar e quase nada disponível. E essa escassez é o motor do mercado. É um sinal luminoso piscando e dizendo: o preço está baixo demais. E aí a tendência natural seria, num mercado livre sem controle de preços, essa pressão de compradores frustrados empurraria o preço para cima até chegar naquele ponto mágico de 125, onde a quantidade que se quer vender é a mesma que se quer comprar. O mercado está sempre tentando se autocorrigir. Certo. Agora, vamos para um tópico que as notas resumiram de uma forma que eu achei genial. Elasticidade preço da demanda. A anotação era só isso. Inelástica, insensível, elástica, sensível. É um resumo perfeito. Elasticidade é só uma palavra chique para medir a reação, a sensibilidade dos consumidores a uma mudança de preço. O exemplo que a nota dava para a demanda inelástica, a insensível, era um medicamento essencial sem substitutos. Clássico. A lógica é que, se o preço sobe, a demanda quase não muda porque as pessoas precisam daquilo para viver. A demanda é insensível ao preço. Exato. Agora, isso me leva a uma pergunta que o modelo puro não responde diretamente, mas que é crucial. Qual? Se a demanda por um remédio é tão inelástica, o que impede a empresa farmacêutica de cobrar um preço, assim, exorbitante, quase infinito? Essa era a minha próxima pergunta. O modelo puro parece abrir a porta para preços abusivos. É aí que entram outros fatores como regulação do governo ou questões éticas. Precisamente.
O modelo microeconômico é uma ferramenta para descrever o comportamento. Ele mostra que, se deixado por si só, o incentivo da empresa seria aumentar o preço ao máximo. E é por entender essa lógica que a gente precisa de outros mecanismos. Exato. É por isso que a sociedade cria agências reguladoras, patentes com prazo limitado, para contrabalançar essa força. O modelo não dá a resposta moral, mas ele ilumina onde os conflitos de interesse podem surgir. Entendi. Então a regra para uma empresa é: se seu produto tem poucos substitutos e é essencial, você tem mais poder sobre o preço. É por isso que o marketing tenta tanto nos convencer que uma marca é única. Você pegou o ponto central. No final das contas, elasticidade é sobre poder. Quem tem mais opções, o consumidor ou o vendedor, tem o poder de ditar as regras do jogo. Faz todo sentido. Se há muitos substitutos, o consumidor tem o poder. Se há poucos, o poder pende para o vendedor. Aqui é onde fica realmente interessante. Vamos entrar na teoria do consumidor. Uma das anotações destacava um erro que, na verdade, era um acerto. Gosto dessas. A afirmação era: todas as curvas de indiferença lineares ou não demonstram combinações de bens em que o agente é indiferente. O estudante marcou como errado, mas estava certo. Eu confesso que também ficaria na dúvida. É uma dúvida comum. A chave é pensar na curva de indiferença como um mapa de felicidade. Ou de satisfação, se quiser ser mais técnico. Um mapa de felicidade? Isso. Cada linha nesse mapa representa um nível de felicidade. Qualquer ponto sobre a mesma linha, seja uma cesta com 10 pizzas e 1 refrigerante, ou outra com 2 pizzas e 8 refrigerantes, te deixa igualmente feliz. Ah, entendi. O formato da curva só mostra como você troca uma coisa pela outra. Exatamente. Mas o nível de satisfação é o mesmo ao longo de toda ela. E é por isso que elas nunca se cruzam, certo? Porque se duas curvas de níveis de felicidade diferentes se cruzassem... Aquele ponto de cruzamento significaria que a mesma cesta de produtos te dá 2 níveis de felicidade ao mesmo tempo. O que é impossível. Exatamente. Tá vendo? Você está pensando como um economista. Cada curva é um patamar isolado de satisfação. E falando em satisfação, outra nota entra numa matemática que parece complicada. Utilidade marginal decrescente, quando a função de utilidade tem uma raiz quadrada. Vamos tirar a matemática da frente por um segundo? Por favor. Utilidade marginal é só o nome técnico para a felicidade extra que você ganha ao consumir mais uma unidade de algo. E ela ser decrescente é uma das coisas mais intuitivas que existem. Como assim? Pense em comer sua sobremesa favorita. A primeira colherada é divina. A segunda, ótima. A 10ª, já não tem a mesma graça. Cada unidade a mais te dá um prazer um pouco menor que a anterior. Lógica de ouvir uma música nova que você adora. Na primeira vez é incrível, na 100ª você já tá pulando a faixa. Ser feito. Ou pensem em memes. O primeiro que você vê sobre um assunto é hilário. O 20º é só... Ah, de novo isso. A matemática da raiz quadrada ou de qualquer função com expoente menor que 1 é só uma maneira formal de representar essa ideia de que a gente se cansa das coisas. Ok, então o mapa de felicidade do consumidor está mais claro. Imagino que as empresas têm um mapa parecido para a produção, né? Elas também não estão tentando otimizar alguma coisa. É a transição perfeita, sim. Elas têm. O que para o consumidor é a curva de indiferença. Para o produtor é a... Isoquanta. O nome é estranho, mas a ideia é a mesma. Iso significa igual e quanta vem de quantidade. E então, mesma quantidade, as notas mostram um gráfico com várias dessas curvas, Q1 igual a 55, Q2 igual a 75, e explicam que ao longo da curva Q1, a empresa pode usar muito capital, tipo máquinas, e pouco trabalho, ou vice-versa. E o resultado final será sempre 55 unidades de produto. Exato. É o mapa de produção da empresa. Mostra as diferentes receitas que a firma pode usar para atingir um mesmo objetivo de produção. Isso é fundamental para a empresa olhar os preços dos insumos e decidir qual a combinação mais barata para produzir o que ela quer. E o que acontece quando a empresa decide aumentar tudo ao mesmo tempo? Dobrar as máquinas e os funcionários? Boa pergunta. Uma nota aponta para uma função de produção que é igual a 5K, 1/3, L, 2/3.
e dá a dica de somar os expoentes. 1/3 plus 2/3 igual a 1. A conclusão é rendimentos constantes de escala. É um atalho muito elegante para esse tipo de função que é super comum em economia. Se a soma dá 1, significa que se você dobrar todos os insumos, a produção... Exatamente dobra, é proporcional. Exatamente. Se a soma desse mais que 1, a produção mais que dobraria. São os rendimentos crescentes de escala. A empresa fica mais eficiente conforme cresce. E se fosse menor que 1? Seriam rendimentos decrescentes. A empresa perde eficiência ao crescer. Tem uma nota mais complexa aqui, que o estudante marcou como não entendi. Diz que se a soma dos expoentes for maior que 1, ou seja, rendimentos crescentes, o produto marginal é homogêneo de grau soma 1. Isso parece grego. É um jargão matemático, eu admito. Mas a intuição por trás é bem legal. Então vamos para a intuição. O produto marginal é o quanto a produção aumenta se você contratar mais uma pessoa, por exemplo. O que essa propriedade matemática nos diz é o seguinte: numa empresa com rendimentos crescentes, tipo uma gigante de software, cada novo engenheiro que você contrata pode se tornar ainda mais produtivo que o anterior. Por quê? Porque a rede, a tecnologia, a base de clientes, tudo que já existe potencializa o trabalho dele. A produtividade de cada um aumenta conforme a empresa cresce. A matemática só está confirmando essa intuição de que o todo se torna maior que a soma das partes. Agora chegamos numa parte onde as anotações são basicamente um pedido de socorro. Na seção custos, está escrito: chutei de novo, entender cálculos. Um clássico. A teoria parece ter ficado bem mais difícil aqui. E é um ponto de dificuldade clássico porque é onde a teoria se torna intensamente numérica. Mas a armadilha é se perder nas fórmulas e esquecer as perguntas simples que elas respondem. Ok. Então, como as notas aqui são só um pedido de ajuda, vamos pegar um conceito-chave que sempre causa confusão. A diferença entre custo médio e custo marginal. Ótima ideia. Pensa numa companhia aérea. O custo de fazer um avião voar de São Paulo ao Rio é altíssimo, né? Imagino. Combustível, salários, manutenção. Exato. Digamos que o voo todo custe R$100 mil e tenha 200 assentos. O custo médio por assento seria de R$500. Certo, o custo total dividido pelo número de passageiros. Simples. Exato. Agora, imagina que o avião está prestes a decolar com um assento vazio. Qual é o custo de colocar um passageiro a mais nesse assento? Ah! Esse é o custo marginal. E qual é esse custo? Praticamente zero. Talvez o custo do amendoim e do refrigerante que ele vai consumir. É irrisório. Uau! Então é por isso que às vezes eles vendem passagens de última hora por um preço baixíssimo. Exato. Eles não estão tentando cobrir o custo médio de R$500. Eles só precisam cobrir o custo marginal daquele passageiro, que é quase nada. Qualquer valor acima disso já é lucro. Precisamente. Entender a diferença entre custo médio e custo marginal é entender a lógica por trás de preços dinâmicos, de promoções de última hora, de um monte de decisões de negócio que parecem contraintuitivas. A empresa não olha para a média, olha para a margem. A pergunta é sempre: vale a pena fazer mais um? Uau! Isso clareou muita coisa. Então, nessa nossa jornada, nós saímos da formação de preços no mercado, mergulhamos na psicologia das escolhas do consumidor e chegamos até a cozinha de uma empresa, entendendo como ela decide produzir. E quanto isso custa? No fundo, o que amarra todas essas anotações é a mesma ideia, né? Tentar colocar em gráficos e fórmulas o jeito que a gente e as empresas tomam decisões. Exato. E o conceito unificador, a grande ideia por trás de tudo isso é a otimização sobre restrição. Parece complicado. Mas é o que todo mundo faz o tempo todo. O consumidor tenta maximizar sua felicidade, com um orçamento limitado. A empresa tenta maximizar seu lucro, limitada pela sua tecnologia e pelos custos. A microeconomia, na essência, é o estudo dessas escolhas, dessas trocas que definem nosso dia a dia. O que nos deixa com uma reflexão final, então. Manda. Se o nosso comportamento econômico pode ser tão bem modelado por essas funções e curvas, que prevêem nossas decisões com base em preços e renda, até que ponto as nossas escolhas de consumo são realmente um ato de livre-arbítrio? Ou será que, no fundo,
Somos todos apenas uma resposta quase que inevitável a um complexo sistema de incentivos que nos cerca.